A paz do Senhor, igreja. Quem está vivo diz amém. Quem está respirando dá glória a Deus. Privilégio para nós estarmos respirando, né? Salmo 150, versículo 6 diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Tem alguém respirando aqui dentro? Você entende que você está num lugar profético? Você entende que está na casa de Deus? Que você está vivo, você está de pé diante das lutas, da dificuldade, mas o Senhor te trouxe para a casa dele. Eu queria com muita honra incomodar um pouquinho vocês ficar um pouquinho de pé. Enquanto isso eu quero botar de castigo os músicos. Pode voltar, posso, pastor? Tem essa liberdade? Todos os músicos voltam para cá. Não vou ficar aqui sozinho. Você está na casa de Deus. Você está no lugar de adoração. Eu acho que a gente não veio aqui para comer pizza. A gente não veio aqui para comer churrasco. A gente faz isso na churrascaria, na pizzaria, mas nós estamos na casa de Deus e aqui é lugar de adoração. Então se você veio aqui, abre a sua boca para adorar, para glorificar a esse Deus, porque Ele é digno de honra, digno de glória e digno de todo louvor. Levante as suas mãos e aplauda o nome do Senhor e diga que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O Todo-Poderoso está aqui. O Todo-Poderoso está na casa. É aquele lugar de adoração, igreja. Talvez você teve um dia difícil e está te pedindo de adorar, irmão. Mas aqui é o lugar de você se derramar na presença dele. Eu não sei se você vinha atrás de bênção, eu vim atrás de Deus. E eu senti a presença de Deus descendo sobre a minha vida, um fogo descendo sobre a minha vida, e o renovo de Deus sobre a minha vida, depois de um dia cansado, depois de um dia de trabalho, talvez desanimado, mas ao entrar por estas portas e assentar ali e começar a ouvir a ministração, o Espírito Santo me visitou, desceu do teu Espírito sobre a minha vida, e eu já me sinto aqui renovado, cheio da presença de Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que foi renovado? Tem mais alguém que quer ser renovado nessa noite? Levanta as suas mãos e como profético, toca no céu, porque o céu está baixinho, meu irmão. O céu desceu nesse lugar. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Me desculpe, não é o céu que está de bronze, é o teu coração que está de pedra. Mas a palavra do Senhor diz que a palavra dele esmiuça toda pedra. E se você entrou aqui com o coração de pedra, o Senhor vai colocar um coração de carne, para que você possa adorá-lo, sentir a presença dele e sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito. Eita, receba, receba, receba de Deus nessa noite, receba o renovo do Senhor nessa noite. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. O véu foi rasgado de alto a baixo, para que você adentrasse na presença desse Deus. Oh, quem pode adorar? Quem pode adorar? Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Seja adorado, Deus, seja adorado, Deus, seja adorado. O Senhor marcou o encontro contigo hoje, meu irmão e minha irmã. Não foi por acaso que você entrou por essas portas, mas há um segredo para ser cheio do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse para os teus discípulos: ficai em Jerusalém
até que do alto sejas revestido de poder. É necessário ficar, é necessário persistir. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, conforme o pastor disse, todos estavam reunidos, unânime, perseverando em oração. E de repente pode ser hoje, de repente pode ser agora. De repente chegou sobre aquele povo que estava insistindo pela presença de Deus. E de repente veio o Espírito Santo e encheu toda a casa. E é essa presença que eu sinto aqui neste lugar. E essa presença é para todos aqueles que creem. Seja revestido de poder, para que nós sejamos testemunhas. E o Espírito de Santo que desce sobre a igreja é poder de Deus. O Evangelho não é comida nem bebida, mas é poder de Deus. Essa geração que está chegando precisa ser uma geração de profetas que levantem suas mãos, que curem, que levantem cadeirantes, que libertem os cativos, que libertem os drogados, que sara, que cura as feridas. E eu estou feliz, pastor Anderson, de ter chegado neste lugar hoje. E a minha esposa sabe. E eu estou muito feliz pela presença de Deus que está aqui. Às vezes a gente tenta passar para a igreja o que Deus quer de nós nessa noite. Aonde o Espírito está, ali a liberdade. Nós temos liberdade de adorar, de gritar, de pular, de exaltar a esse Deus. Demonstração de amor a esse Deus. Demonstração não só da boca para fora, mas em vivência de espírito. E dizer: Senhor, eis-me aqui, estou na sua casa. E esse é o tempo que eu reservei para poder estar na tua presença, sentindo a tua presença. É mútuo. A gente entrega e Ele entrega para a gente. Oh, Santo Espírito, Tu és bem-vindo nessa noite profética, Pai. Enche o Teu povo. Bota a mão no seu coração, eu quero orar. Senhor, está aí os Teus filhos, Pai. Talvez entrou aqui desanimado, talvez entrou triste, talvez entrou angustiado, talvez entrou abatido pelas circunstâncias que estão vivendo, pela crise talvez conjugal, talvez pela crise financeira. Mas nós estamos diante de um Deus que não entra em crise. E é a Ti que clamo nesta noite, ó Deus, para que o Senhor visite a sua igreja, para que o Senhor visite a sua noiva. Entre nos corações entristecidos, pois a Tua palavra diz que o Senhor leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis. E para que a Tua noiva sinta o renovo do Senhor, para que a Tua noiva sinta que Tu és o Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. Estamos diante de um Deus que é, de um Deus que era e de um Deus que há de vir, o Todo-Poderoso. Derrama sobre o Teu povo, Pai, sobre a casa do Teu povo, Pai, experiências sobrenaturais. Como eu sempre falo, Senhor, quem tem experiências com o Senhor não desvia. Quem tem experiências com o Senhor não nega a Ti, Pai. Por isso eu entrego esta igreja, pastor, todos desta casa, Pai, que nós possamos ser avivados todos os dias. Todos os dias algo novo, porque o Senhor é Deus de coisas novas. E que essa noite seja uma noite também marcada pelo Teu Espírito, Senhor.
Eu não conheço o coração de ninguém aqui, Deus, mas o Senhor conhece, e eu tenho certeza que o Senhor visitou este homem, que o Senhor visitou esta mulher, para dizer para ela: eu sou contigo, eu estou contigo nesta causa, eu estou contigo nesta situação. Acalma o teu coração e sabei que eu sou Deus, e sabei que eu sou Deus, e sabei que eu sou Deus na sua vida. Há uma presença de Deus aqui, mas eu preciso pregar. Que essa presença te cure, você que está enfermo. Que essa presença te alcance, abrindo portas. Que essa presença faça milagres na tua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você pode, só quem pode, em reverência, levante suas mãos o mais alto que você puder e aplauda o nome do Senhor, e diga para Ele que você o ama. Diga para Ele que Ele é tudo na sua vida, e que não há outro caminho. Para onde iremos nós, se só Tu, Senhor, tem palavra de vida eterna? Amém, graças a Deus. Oh glória. Há uma presença de Deus, há uma presença de Deus. Não me deixe só, tecladista, por favor. Vocês vão ficar de castigo aí comigo, né? Amém, amados. Quantos creem que Deus já fez milagres aqui? Talvez tenha alguém do seu lado que está sorrindo, mas você não tem noção do que ele está vivendo. Mas Deus trouxe você aqui hoje para mudar a história da sua vida. Amados, abra a sua Bíblia no livro 2 Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Pastor Anderson, muito obrigado pelo convite. De coração eu agradeço. É um prazer, é uma honra. Estou acompanhado da minha esposa, como já disse o pastor, meus 2 filhos, minha esposa, Caio Lucas e Israel Lucas. Né, filho? Israel, eu amo Israel. Se vocês puderem, orem por Israel. A Bíblia diz para a gente orar pela paz em Israel. Israel é o termômetro dos últimos dias. E todos os fatos a gente tem que estar atento para Israel, porque a volta de Jesus está muito ligada com os acontecimentos que acontecem em Israel. Que nós possamos orar por aquele lugar que está vivendo um momento de guerra. Quantos acharam a palavra diz amém? Podemos ler? Segundo livro do Reis, capítulo 5, verso de 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Repita comigo: porém leproso. Alguém está comigo? Diga assim comigo: porém leproso. Amém? Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberá que eu te enviei Naamã meu servo, para que o cures da sua lepra.
tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus que pode, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava que que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a eles os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo, ou purificado. Amém? Amados, esse texto é muito conhecido. Quantas igrejas fizeram campanhas de 7 mergulhos de Naamã? Quem já fez participou de uma campanha de 7 mergulhos de Naamã aqui? Eu acho que todo crente já, pelo menos a maioria. E é um texto muito conhecido, muito pregado. Porém, quando o pastor Anderson me convidou para estar trazendo uma palavra, eu fui buscar em Deus o que trazer, o que pregar. Não que a gente seja um expert, não que a gente tenha muitas palavras, porque é difícil, mas a gente tem algumas palavras no coração, na mente, porque a gente já estudou. Mas o Senhor colocou no meu coração: leia 2 Reis 5 e fala sobre Naamã. Mas Deus não me deu uma mensagem pronta. Ele falou assim: vai lá sobre o contexto de Naamã, e ali, ao fazer a leitura, o Senhor foi me dando, para que eu possa trazer hoje para nossas vidas. Porque a palavra, ela tem esse poder de nos ensinar, de nos guiar. Ela é a bússola para a nossa vida, para uma conduta que agrade a Deus e para que a gente possa viver bem nessa terra. E esse contexto bíblico, nós vamos voltar um pouquinho lá na época dos reis de Israel. E nessa época, Israel já era dividido em reino sul, reino norte, né? E no reino sul era Josafá, o rei. No reino norte era Jorão, rei dessa época, rei de Israel, filho de Acabe, um rei que fazia tudo que era mal perante ao Senhor. E Jorão fez algo, a Bíblia vai dizer também que ele também fez tudo que era mal aos olhos de Deus. Porém foi menos mal que Acabe, mas também conduziu o seu reino não debaixo da vontade de Deus, mas debaixo de desobediência. E esse texto vai nos falar sobre Naamã, que nem hebreu é, que nem judeu é, e é um sírio, é um comandante do exército da Síria. Só que a Bíblia vai nos destacar Naamã como um comandante do exército, e ele era um grande homem diante do seu Senhor, diante do seu rei. Era um homem muito conceituado, era um homem chamado como homem de herói de guerra, mas leproso. Um homem de honra, um homem de conquista, um homem renomado, um homem no alto escalão de um exército, um homem que aos olhos do povo era alguém querido, respeitado, porém leproso. É possível alguém desse tipo, alguém que tenha autoridade,
alguém que vence, alguém que é vencedor, alguém que a Bíblia vai dizer que por meio de Naamã o Senhor deu vitória aos sírios. Olha esse homem, um homem que Deus, através de Deus, ele deu vitória aos sírios. Não estamos falando de um hebreu, estamos falando de alguém que nem conhecia Deus. Mas a minha visão mostra que ele tinha alguns princípios que fez Deus olhar para ele. Mas antes de eu falar sobre isso, perceba que como é possível alguém com suas vestiduras de comandante, com as suas armaduras de comandante, alguém querido, alguém com uma liderança exemplar, conseguir esconder a sua lepra? É possível alguém, atrás da sua profissão, atrás daquilo que Deus colocou nas suas mãos, é possível alguém conceituado, é possível um empresário, é possível um presidente, é possível um pastor, é possível um bispo, é possível um apóstolo, é possível um membro ter uma postura, ter conceito, ser alguém conceituado, mas por detrás das vestes ser leproso. É possível ou não é possível? Eu estou de terno, mas talvez de roupa, e nós estamos, graças a Deus, mas talvez é possível eu esconder algumas feridas, esconder algumas marcas, porque nós estamos nos escondendo com as nossas roupas. E Deus falando comigo que Naamã, um homem conceituado, Naamã, um homem de autoridade, querido por todos, mas tinha algo atrás da sua autoridade. Era um homem leproso, era um homem que, diante da sociedade, ele alcançou conquistas, mas no seu momento particular ele não conseguia esconder a sua lepra. É possível nós vivermos diante da sociedade, é possível a gente viver dentro da igreja, é possível a gente fazer todas as coisas, ser bem sucedido, é possível ter dinheiro, é possível ser um ótimo empresário, é possível tudo isso. Mas no momento de intimidade, no lugar de descanso, no lugar de escape, no lugar aonde a gente acaba descansando, é um lugar onde é revelada a lepra. E como é que você me prova isso? Naamã, na sua casa, uma menina escrava conseguia ver a lepra de Naamã. É no lugar de intimidade, é no lugar da casa, é no lugar de descanso. Talvez a gente consiga esconder a lepra de muitas pessoas, mas aqueles que estão vivendo próximo de você conseguem ver e enxergar a lepra. E o que você quer dizer com isso? Porque a lepra, ela representa pecado. A lepra, ela representa, no contexto bíblico, maldição. A gente tem que lembrar aqui que Naamã não era um hebreu. Para os hebreus, a lepra era considerada alguém impuro, alguém excluído da sociedade. Mas nós vamos perceber que Naamã não era excluído da sociedade, ele era alguém quisto, alguém querido na sociedade, porém era leproso. E aqui eu quero destacar uma coisa que o Espírito Santo me fez lembrar agora. Ainda que o mundo eles queiram viver na lepra, com lepra, e ainda que eles entendam que, como Naamã, achava que não tinha nada, não tinha contexto com relação às leis de Deus. As leis de Deus diziam que lepra era uma maldição. E eu lembro aqui que quando Miriam falou mal de Moisés,
o Senhor a acometeu de lepra. Ela foi amaldiçoada. Mas o que eu estou querendo tentar dizer aqui é que Naamã, mesmo não sendo hebreu, mesmo ele tendo lepra, mesmo ele não conhecendo as leis de Deus, para Deus, que é o único Deus, ele é impuro. E a gente está vivendo numa sociedade hoje que estão vivendo em suas lepras, em seus pecados, e eles não estão nem aí com a lei de Deus. Eu não sei se eu estou conseguindo passar para vocês, porque a gente tem que tomar cuidado com o que fala, mas hoje querem colocar a goela abaixo o homossexualismo, dizendo como é normal. Pode ser normal para os sírios, mas para Deus é maldição, é pecado. Talvez para aqueles que estão vivendo lá fora, o adultério é normal, não atinge eles, porque eles não têm a lei de Deus. Mas eles vivendo a lei de Deus ou não, o dia do juízo final vai chegar, e nós vamos prestar conta diante de Deus, crendo na lei ou não. Quem está me entendendo? Então, a gente pode viver num contexto, uma vida de lepra, achando que não tem nada a ver, achando que você não está desagradando a Deus, mas você querendo ou não, o pecado, a lepra, ela nos faz separação entre homem e Deus. Só que a sociedade, elas não querem saber de Deus. Elas estão com a vida financeiras maravilhosas, elas são bem-sucedidas, são doutores, são médicos, são de tudo, estudam, são bem-sucedidos, mas tem uma vida diante de Deus, uma vida leprosa. Mas como um leproso pode ser bem-sucedido? E a Bíblia está aqui para nos ensinar algumas coisas. Quando eu li e percebi que Naamã era alguém muito querido, com muito conceito, um homem honrado diante do seu rei, ao ler o texto, eu achei uma coisa, pastor Anderson, que pode mudar a tua vida, que pode mudar a minha vida. Esse homem, quando uma menina diz para ele, para a senhora dele, se ele soubesse que tem um profeta em Israel, a esposa dele vai até Naamã para falar. Ele crê que tem um profeta em Israel, mas ele não toma uma decisão de ir até Israel sem antes falar com seu rei. Isso é princípio de honra. Isso é princípio de honra. Isso é princípio de entender que você tem uma autoridade sobre a tua vida, que tem alguém que zela pela tua vida. Perceba que ele era um homem de honra do rei, era um grande homem diante do seu rei. Porém, diante de uma circunstância de milagre para a vida dele, ele não toma uma decisão sozinha antes de conversar com o seu rei e pedir autorização ao seu rei. O que você está querendo dizer com isso? Que muitas das vezes nós não paramos para pensar e não conversamos e não delegamos aqui está sobre nossas vidas, sobre a autoridade sobre a nossa vida, seja no trabalho, seja na igreja, seja os filhos com os pais. É necessário que a gente honre aqueles que estão acima da gente, porque quando nós honramos aqueles que estão acima da gente, seja no trabalho, seja onde for, nós vamos ser vitoriosos, porque é um princípio de Deus, de aquele que não quebra esses princípios de honrar aqueles que estão acima da gente. Muitos vão dizer que talvez se você se apresentar muito diante do pastor, diante do seu chefe, vão falar mal de você, vão usar palavras até feias diante de você, mas é necessário a gente entender quem está sobre as nossas vidas. Quando um filho entender que o pai está acima dele, que ele deve honrar os filhos, ele vai ter uma vida bem sucedida. Honre o pai, teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias aqui na terra. A Bíblia diz para a gente honrar os nossos patrões como estivesse honrando a Deus.
Só que muitas das vezes a gente vê alguém que a vida não flui, pois é uma pessoa que não respeita nem o seu chefe, não respeita o seu patrão, não respeita a sua liderança. Mas eu vejo um homem que é vitorioso, porque ele decidiu honrar quem está acima dele. Mas agora ele tem lepra. E agora o que fazer? A lepra, principalmente nesse contexto, era uma doença super contagiante. E pior, era uma doença que levava à morte. Naamã sabia que era leproso. Naamã sabia que estava à beira da morte, talvez não imediata. E a lepra, ela tem esse problema. O início da lepra, ela é oculta. O início da lepra quase não se vê ela. É igual o pecado. O pecado no início ninguém vê. Ele é oculto, ele é escondido. Mas com o tempo vai se lastrando, vai aumentando, até aparecer, até ser visível, até ser visto. E nesse contexto vai dizer que a segunda característica é o contágio. Ele é como se fosse hoje, nos nossos dias, o coronavírus. Alguém aqui quer estar perto de alguém que está com coronavírus? Levante a mão. Ninguém, né? Porque você não quer pegar coronavírus. E naquela época era autocontagiante, era muito fácil se contagiar. Por isso que você deve tomar cuidado com quem você anda. Porque você pode dizer assim: eu sou forte. Não, eu estou ali para ajudar. Mas se você não tiver alicerce, você pode ser contagiado pela lepra e se tornar um leproso. Talvez você chegou com boas intenções, com o coração para ajudar, mas tome cuidado, que essa lepra pode te pegar. Esse pecado pode te alcançar. A lepra também, ela era muito brilhosa logo no seu início. Depois da segunda etapa, quem tinha lepra era muito brilhoso, a pele ficava muito brilhosa, aparentemente até oleosa, né? Com creme Monange. Porque o pecado é assim. Quando a gente olha, parece bonito, parece que brilha, parece que não vai trazer prejuízo. É algo bonito aos olhos. E a lepra engana muito, o pecado engana muito, porque a maioria das vezes nós somos atraídos pelos olhos, atraídos pelos ouvidos, pelo aquilo que ouvimos, pelo aquilo que vemos. É a janela da alma. A Bíblia vai dizer que a boca fala que o coração está cheio. O coração está cheio daquilo que você viu, daquilo que você ouviu. Só sai daqui de dentro depois que entra. Então toma cuidado com o que você vê, com o que você ouve, com quem você fala, porque isso pode estar te contaminando. E aí a gente vai ver que esse homem leproso não era um hebreu, mas Deus viu graça nesse homem. Um inimigo, um homem sírio do exército inimigo de Israel. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus quer salvar alguém, Ele bota nem que seja uma menina perto de você, para poder te conduzir para o lugar do profeta. Talvez eu e você nem merecíamos a salvação, e não merecíamos mesmo, mas Deus usou alguém para te alcançar. Deus usou alguém para dizer para você que existia um Deus de Israel, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. E esta mulher, esta menina escrava, foi uma voz profética dentro daquela casa. Aquela menina viu aquele contexto daquele homem bem quisto pela sociedade, um homem bem remunerado, um homem com autoridade, mas ela via que ele era leproso e que ele precisava de algo além do dinheiro, além do que ele tinha, além do nome que ele tinha. Ele precisava ser alcançado pela graça de Deus e ser curado daquela lepra. Ele precisava da cura. E essa menina,
uma boca de Deus. Eu me lembrei do texto da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, o texto vai dizer: e ouvindo falar de Jesus, e ela ouvindo falar quem era Jesus, ela tomou a atitude de ir até Jesus e tocar na orla do seu manto e ser curada. Olha a importância que nós temos como servo de Deus, de poder falar do amor de Deus para alguém. Essa menina não falou nem diretamente para o profeta, mas ela falou para a esposa, para a mulher do profeta, que chegou até o profeta. Às vezes nós temos vergonha de falar do que Deus fez na nossa vida. Nós temos vergonha de anunciar o Evangelho. Mas deixa eu dizer uma coisa: diante desse culto que foi aqui hoje, desse momento profético do Espírito Santo, o Espírito Santo é que te dá autoridade e poder para você falar de Jesus. Essa é a necessidade de você buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo te dá autoridade para você falar de Jesus. O Espírito Santo te dá autoridade para você anunciar quem é o Deus que a gente serve. É um Deus que é poderoso. E essa menina anuncia, e o profeta Naamã acreditou nessa menina. Eu vou atrás do profeta, porque diante dessa situação, irmãos, a lepra era só o início, mas o final dessa lepra era a morte. A Bíblia vai dizer que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas que no final é morte. Eu vou dizer para você, de novo para você: há caminhos para o homem que parece ser bom, mas que no final é morte. Quantas pessoas escolhem caminhos, alguns conseguem voltar, outros não conseguem. Eu dirijo pelo Rio de Janeiro, e a gente vê jovens, adolescentes, escravizados pelo crack. Talvez uma amizade levou eles para o crack, e eles não conseguiram voltar mais. Estão aprisionados, não tem saída, é excluído da sociedade. Quantos foram levados pelo bom caminho do adultério e perdeu sua família, perdeu o convívio dos filhos, perdeu o crescimento dos filhos, perdeu o de mais precioso que Deus deu, que era a família, que eram os filhos, mas olhou para um caminho, seguiu por um caminho que aos olhos parecia bom, mas no final era caminho de morte. Eu vou correr um pouco. Naamã decide ir até o profeta. Ele toma uma decisão de ir ao profeta. Perceba que ele vai levar prata, ouro. Eu não sei se ele queria presentear, ou eu não sei se ele queria comprar a cura dele. Talvez existia uma soberba em Naamã. Eu tenho dinheiro, eu posso, eu sou um homem que conquista, eu sou um homem que venço, um homem que consigo aquilo que quero. E talvez ele foi com a sua altivez, com a sua soberba. Eu vou diante do profeta, e quando eu mostrar a minha prata, o meu ouro para o profeta vai profetizar sobre a minha vida. Porque como foi cantado, alguns profetas se corromperam. Alguns profetas profetizam para aqueles que têm. Alguns profetas honram mais para aqueles que têm uma condição financeira melhor. Mas diante daquilo que a gente profetizou hoje, Deus quer levantar profetas que não vão se vender. E profeta não é só pastor não, irmão. Estou falando da igreja do Senhor. E como é que eu me vendo? Primeiro que você não pode se vender porque você foi comprado.
Jesus te comprou por um alto preço. Você já não é mais dono de si. Você tem um dono, e o nome dele é Jesus de Nazaré, o Senhor que pagou um alto preço pela tua vida. A Bíblia diz: ou a gente serve a um Senhor, ou a gente serve a outro Senhor. Não tem meio em cima do muro. Ou a gente serve um, ou a gente serve outro. Mas eu estou diante de uma igreja que decidiu e recebeu o presente da graça, o amor de Deus na cruz do Calvário pela nossa vida. E decidimos viver não mais eu, mas deixar Cristo viver em mim, deixar Deus viver na sua vida. E nós não vamos se vender, irmãos. Nós estamos chegando sim nos últimos dias, e Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, de pessoas que não vêm aqui pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é, pelo que Ele já fez. Pessoas que amam verdadeiramente Jesus, independente do que passam, do que vivem, independente da sua vida financeira, se ela é uma conta bancária cheia ou vazia. É claro que Deus tem o melhor para você, mas Deus não faz acepção de pessoa. Diante de Deus, aqui nesta igreja, não importa o quanto você tem na sua conta, se tem muito, se tem pouco. Talvez você esteja igual eu. Quem tiver igual eu, levanta a mão. A conta está bem vazia, mas eu profetizo que vai estar cheia, em nome de Jesus. Para que Deus vai te dar dinheiro? Para você viver o seu egoísmo? Ou para você abençoar quem está perto de você? Deus quer te enriquecer, sabia disso? Quem quer ficar rico? Mas se Deus vê no teu coração avareza, você não vai ficar rico. Desculpa, não vai. Aí Deus vai dizer: aqui ele não vou enriquecer não, porque ele é avarento, que ele é pão duro, não ajuda ninguém, pastor. Aqui não tem isso não. Isso é só lá em Gramado que tem. Lá em Gramado tinha muito isso, aqui não tem. Esse homem vai até diante do profeta, diante da casa do profeta. Eu vou presentear o profeta, eu vou dar ouro, eu vou dar prata. Eu tenho certeza que ele vai botar as mãos sobre a minha cabeça, ele vai orar, eu vou ser curado, porque eu tenho autoridade, eu tenho poder. Ele vai ver quem sou eu. Eliseu nem na porta sai. Eliseu nem receber ele vai. Olha como é que é bom ser homem de Deus, porque Deus já tinha falado quem era ele, a maneira que ele veio, com a soberba que ele veio. Deus só falou com ele: só manda ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Ele ficou invocado, ficou chateado com essa situação, e um dos seus filhos, dos seus súditos, o profeta está te pedindo alguma coisa difícil, rapaz. Vai lá. Não, mas tem rios melhores. Não, ele não falou para mergulhar no Rio Jordão. Vai lá e mergulha no Rio Jordão. Aí ele vai e mergulha no Rio Jordão. E aqui eu comecei a pensar com Deus: eu vou pregar para a igreja 7 mergulhos. Primeiro mergulho, primeiro mergulho, a benção. Segundo mergulho, arrependimento. Ele se arrependeu. Terceiro mergulho, e Deus falou assim: não, filho, você não vai falar isso. Você não vai falar isso. E o Espírito Santo falou comigo: o Rio Jordão é um lugar profético. Pela graça de Deus, eu estive no Rio Jordão, lá em Israel. Deus usa o profeta para dizer: vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. E o Rio Jordão, ele é muito extenso, e tem uma área que a água é mais clara, é mais límpida, e tem uma outra área que, segundo os estudiosos, foi onde Jesus foi batizado. Era uma água meia barrosa, é barrosa que fala? Né? Cor de barro. E esse é o local onde o profeta Eliseu mandou Naamã mergulhar. Uma água barrenta, acho que é barrenta. Obrigado. Uma água não é barrosa. Uma água barrenta. É uma água feia, irmãos. Parece uma água suja. O mesmo lugar, aproximadamente, onde Jesus profeticamente, futuramente seria batizado, irmãos. E o Espírito Santo falou comigo: o Rio Jordão é profético. O Rio Jordão é lugar de purificação.
O Rio Jordão é lugar de arrependimento. É por isso que talvez aqui nessa noite entrou alguém aqui até leproso, mas Deus te trouxe aqui para te conduzir para o lugar do arrependimento, para o lugar de humilhação e o lugar de purificação em Deus. Então aqui a questão não é se dar 7 mergulhos, um mergulho para isso, um mergulho para aquilo, não. Um lugar profético, lugar onde Jesus seria batizado sem ter pecado, um lugar onde o profeta João Batista vem dizer: oh, arrependei-vos, raças de víboras, é chegado a ira de Deus. É necessário produzir frutos de arrependimento. Quem está entendendo que eu estou falando de lepra é pecado aqui, irmão? Pelo amor de Deus. Eu não sei onde é a tua lepra e nem quero saber aonde a lepra está te incomodando, aonde está a tua lepra, em que área é a tua lepra. Mas Deus te trouxe aqui para te conduzir para o Rio Jordão, para que você mergulhe e saia daqui purificado, sarado em Deus. Deixa eu dizer mais uma coisa, pastor. O Rio Jordão, ele deságua, sabe aonde? Sabe aonde? Sabe ou não sabe? No Mar Morto. Ó, o Rio Jordão deságua no Mar Morto. Naamã, mergulha aí, meu filho, que toda a tua lepra, todo o teu pecado vai ser jogado no lamaçal do esquecimento. Vai para o lugar de morte. Não, você não entendeu. O mergulho é para sarar. O mergulho é para tratar, é para cuidar e para apagar o seu passado. Eis que quero fazer nova todas as coisas na sua vida. Mas por que tem que ser 7 vezes? A água representa o que, meu irmão? A palavra de Deus. A mulher que tem um encontro com Jesus, a mulher samaritana: mulher, se você me soubesse quem te pede águas, tu me pedirias, e se tu beber desta água, você vai ser uma fonte a jorrar, e uma fonte de águas vivas. A água é profético. A água é a palavra de Deus, é a palavra que flui, é a palavra que purifica, é a palavra que santifica. Mas por que mergulhar 7 vezes? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai vencer um pecado vindo e fazendo campanha. Ah, o meu pecado, eu vou na campanha lá, tá? Porque na verdade ninguém faz campanha para largar pecado. Amém ou não amém? A pessoa só faz campanha porque é bênção, quer carro, quer casa, quer isso, quer aquilo, quer aquilo, quer... Mas largar o pecado, ninguém faz campanha. Graças a Deus que eu não conheço ninguém aqui, só de vista. Porque pode dizer assim: ah, o pastor está falando, não conheço ninguém, é vida de ninguém. Mas é possível que tenha alguém em nosso meio que tenha vivendo momentos de lepra. Ah, então você veio aqui para me acusar? É claro que não, abençoado. Eu vim aqui te mostrar o caminho da cura. Porque essa lepra, ela vai gerar morte. E o salário do pecado é morte. Ah, mas é morte física. O pecado automaticamente nos separa de Deus. É possível estar na casa de Deus, é possível levantar as mãos, é possível adorar e estar longe de Deus. É possível, sim ou não? Está vendo que talvez se tiver alguém dentro dessa característica, ela está enganando somente a ela mesma, ou eu estou enganando a mim mesmo? E o que eu faço? Reconhece que tem lepra. Eu estou sendo, desculpe, vai ficar feio para mim, mas talvez eu possa ser a menina dessa casa para dizer para você: ó, tem um profeta, tem casa de Deus, tem palavra de Deus que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história.
Deus vai restaurar tudo aquilo que o diabo está tentando roubar. Deus vai restaurar tudo aquilo que o diabo está tentando tomar das tuas mãos e você não está vendo, você não está enxergando. E Deus está te trazendo aqui hoje para dizer: ei, mergulha no Rio Jordão 7 vezes. 7 vezes tem a ver com perfeição. 7 vezes tem a ver com número, perfeição divina. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho, a água, te libertar, verdadeiramente você será livre. E qual é o mergulho que eu ainda não entendi, meu irmão? Qual é o mergulho? Bíblia. Segundo mergulho, Bíblia. Terceiro mergulho, Bíblia. Quarto mergulho, Bíblia. Quinto mergulho, Bíblia. Sexto mergulho, Bíblia. Sétimo mergulho, Bíblia. Porque esta palavra é quem vai te purificar. Não é movimento que te purifica. O que te purifica é a palavra de Deus. Não tem como inventar história, irmãos. Às vezes a gente quer inventar o pavão, não tem jeito. É a palavra que vai te purificar e te santificar. Quantos creem que essa palavra é poderosa? Poderosa, irmãos. Ela muda a vida, ela muda a história, ela muda famílias, ela muda o destino de um homem, ela muda o destino de uma mulher. Esta é a palavra de Deus. É porque hoje não vai dar tempo, porque acabou o tempo. Quando eu aceitei Jesus, o Senhor falou assim: ó, buscai em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Já estava namorando com a minha esposa 8 anos. Não tinha se posicionado na presença de Deus. Deus usou uma profeta. Deus usa profeta, pastor. E a profeta falou assim: ó, meu filho, Deus manda te dizer, enquanto você não se posicionar na presença de Deus, porque eu já nem só tinha aceitado Jesus, eu nem tinha aceitado Jesus. Ela falou assim: Deus manda você se posicionar na presença dele, porque enquanto você não se posicionar, a sua vida financeira, a sua vida profissional, nada vai dar certo. O trabalho que você está, você vai ser mandado embora. Só que eu não acreditei. Eu fui mandado embora. E de 2004 eu fiquei até 2008 4 anos sofrendo. Não parava emprego nenhum, nada dava certo na minha vida. Mas aí eu parei para pensar, porque a gente tem um período para ser burro, né, gente? Aí eu falei: não dá para ser mais. Aí eu falei com ela: filha, vamos terminar. Vai para o seu lado, eu vou para o outro. Não dá certo, eu não tenho perspectiva de vida. Eu não vou tirar você da sua casa para passar fome comigo. É melhor ficar na casa da minha mãe. Você fica na casa da sua, teu pai te dá comida, sua mãe. Aí ela: não, nós vamos vencer junto. E aí a gente tomou a decisão de aceitar Jesus. Nós aceitamos Jesus na Metodista Osliana aqui da Figueira em 2007 mais ou menos, né? 2008 nós se batizamos, casamos, se batizamos, e Deus começou a fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Como eu disse, não dá tempo para dizer. Uma outra vez eu digo. O casamento que era impossível, a gente conseguiu. Para mim era impossível ter uma... Pensa numa mente que pensava assim: você não vai ter casa, você não tem como ter casa, você não tem dinheiro para ter casa. Deus me deu uma casa. Eu trabalhava para os outros, eu era motorista de transporte escolar. Em 2008 eu fiz um pedido também que não dá tempo para contar aqui. Eu falei: Deus, eu creio, eu quero uma van escolar para mim. Em 2010 Deus me deu uma van. Deus usou uma pessoa que comprou uma van zero, 85 mil reais zero. Onde que eu ia conseguir 85 mil reais? Nunca, em lugar nenhum. Ele comprou a van e falou assim: ó, toma a van e me paga ela aos poucos. Quem é que faz isso se não for Deus, gente? Quem é que faz isso? E Deus não usou crente não. Porque às vezes o crente não ajuda a gente. Parece que é o pior que ajuda a gente.
Deus usou um ímpio e nos ajudou. E depois veio a nossa casa. Dentro desse pedido que eu fiz, eu pedi 2 filhos a Deus. Né, meu filho? O primeiro eu falei: Deus, o meu primeiro filho tem que vir de olho verde ou azul. Aí me chamavam de louco, porque eu ia para o monte, buscava muito, irmão. Minha mãe me chamava de doido. Para que orar para vir de olho verde? Tem que vir com saúde. Eu falei assim: pode vir com saúde também com olho verde. Minha sogra tem olho verde, né? Olho é verde, né? Então é claro que vai ter um neto de olho verde. Não, ela tinha 12 netos e nenhum tinha olho verde. São 6 filhos e nenhum tem olho verde. Eu falei: o sangue do meu sogro é um sangue ruim. Essa maldição tem que ser quebrada em nome de Jesus. Aí fui para o monte, falei: Deus, o meu filho vai vir de olho verde. Meu filho vai vir de olho verde ou azul, verde. Mesmo que geneticamente, se pode viesse pela genética, o Senhor tem poder de fazer meu filho de olho verde. Aí quando nasceu, a doutora sabia, todo mundo sabia, irmão. Ninguém acreditava, né? Só eu. Aí quando a doutora viu, ele nasceu com olho verde. Não, mas até os 3 meses muda. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Aí passou 3 meses, o olho dele continuava verde. Não, aos 6 meses muda. Eu falei: está repreendido. Aí depois mudaram para 1 ano, para 2 anos. Eu falei: sai para lá. Em vez, vai orar para o teu filho vir de olho verde também. E ali está o Caio Lucas, meu primogênito de olho verde. Amém, Jesus? O segundo eu não falei: no segundo eu não vou orar pelo olho verde. Aí veio de cabelo liso. Aí o que tem olho verde reclama que queria ter cabelo liso, mas não queria ter olho verde. Aí quando ele crescer mais um pouquinho, ele vai dizer: pai, eu não queria cabelo liso, eu queria olho verde. É uma bagunça assim em casa com os filhos, né? Então, amados, Deus muda a história de pessoas. Deus restaura casamentos. Deus traz o filho de volta. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus é Deus, irmãos. Deus curou um leproso que nem hebreu era, nem conhecia o Deus de Israel. Ainda mais para mim e para você, irmão, que conhece esse Deus que é poderoso. Mas o meu despertamento para me encerrar hoje é isso. E é uma pregação simples, irmãos. Eu não sou pregador de Advec, pregador renomado, e nem quero ser. A gente sabe a nossa dificuldade de pregar. Mas o que o Espírito Santo ministrou no meu coração é isso. E Deus não ministra a palavra em vão. Deus direcionou essa palavra para alguém. E às vezes achamos que a lepra, o pecado são coisas grandes. Não, e às vezes os pecados são pequenos. Sabia que você deixar de fazer o bem e não fazer também é pecado? Aí se eu for ficar enumerando pecado aqui, irmãos, a gente vai achar. Aí vem fofoca, divisão, falar mal do irmão que é fofoca. Então, amados, não importa talvez aonde nós temos alcançado pela essa lepra. A mensagem que Deus deixou no meu coração para o teu coração é essa: mergulhe nesse rio e salve a sua vida da morte. Agora, eu quero continuar. Deus não vai te obrigar a você sair, mas pode ter certeza que o dano vai ser maior. E o final desse dano é morte. Talvez tudo que nós queríamos hoje nessa noite era ouvir outra coisa. E eu encerro definitivamente dizendo: para que Deus formou a igreja na terra, irmãos? Qual é o problema da humanidade? Tu acha que Jesus desceu lá da sua glória para morrer na cruz para que a gente simplesmente fosse bem-sucedidos, renomados,
Jesus desceu na terra para resolver um problema de uma doença chamada pecado. E a Bíblia vai dizer: aquele que diz que não tem pecado já está pecando. É um tempo de nós assumirmos os nossos pecados para sermos tratados. A gente está num momento que a gente não confia em ninguém mais. Não confio. E a gente não confessa os nossos pecados. É preciso pedir a direção de Deus. Não é para qualquer um, mas pedir a direção de Deus, para que Ele direcione alguém especial. E eu creio que essa igreja tem, para que esta pessoa te ajude a mergulhar no Rio Jordão. E a Bíblia vai dizer que ao término do 7º mergulho, Naamã sai com a sua pele limpíssima e curado para a glória de Deus. Amém? Fique de pé. Pastor Anderson, eu posso orar, pastor? Como eu não conheço os rostos, as pessoas que aqui estão, de repente eu posso fazer um apelo, né? Eu não conheço, não sei se todo mundo aqui já serve, mas eu queria fazer um pedido. Se tem alguém aqui em nosso meio que quer aceitar Jesus como seu Salvador, ou quer voltar para os caminhos do Senhor, talvez uma palavra tão simples como essa vai te trazer de novo para uma direção, para um governo de Deus para a sua vida. E talvez você estava vivendo uma vida distante de Deus e queira voltar para Jesus. Se você por acaso está afastado ou quer aceitar Jesus, nós vamos orar por você aqui na frente. Eu não conheço, deixa o Espírito Santo te conduzir. Se não tem, glória a Deus. Mas se tiver, vem aqui na frente, o pastor vai estar orando por vocês. Uma outra pergunta que eu vou fazer bem rápido, eu não quero constranger ninguém. Como eu disse, o pecado também é poder fazer o bem e não faz. Mas se tem alguém, assim como eu me coloco como primeiro lugar, alguém que quer viver diante da vontade de Deus e que quer reconhecer que precisa mergulhar na palavra de Deus todos os dias, porque as fraquezas elas batem as portas todos os dias. Talvez para uns não, mas para outros mais. Para outros estão vivendo um problema que para ele é um problema, essa angústia de todo dia bater na porta o pecado, e muitas das vezes ele não consegue dizer não e acaba cedendo ao pecado. Eu quero orar por você aqui na frente. Nós queremos orar, irmão, para que Deus te fortaleça no Rio Jordão, na palavra viva do Eterno, para que você saia daqui purificado, para que você tenha uma vida tranquila. Porque se a trombeta soar, você pode dizer assim: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, e Deus possa te conduzir para os céus. Porque está uma moda, irmão, que qualquer pessoa que morre virou anjo. Morreu, foi para o céu, tadinho. Irmãos, não é simples assim. Se fosse por mim, irmão, todo mundo ia para o céu. Mas não é desse jeito. O pecado vai impedir a sua passagem aérea para o céu. Então, eu sei que é um momento que ninguém vai querer vir. Mas isso pode mudar a tua história, sabe por quê? Porque a guerra não é física, a guerra ela é espiritual. E é por isso que muitas das vezes você não vai conseguir vencer, porque você se fecha no teu mundo, você se fecha nos teus problemas, você se fecha nos teus pecados, e você pensa que vai vencer sozinho, e não vai, porque a guerra ela é espiritual, e nós estamos aqui como homens de Deus, para guerrear contra Satanás, para desprender todas as amarras que estão contra a tua vida, para te fazer sair desse lugar de morte, e te levar para o lugar de vida. Ele te transportou do reino das trevas, e quer te colocar no reino do seu amor. Oh glória! Deus está falando, igreja. E hoje é a oportunidade que o Espírito Santo está te dando.
Não somos melhores e piores do que ninguém. Somos seres humanos falhos, com inclinações ao pecado, mas precisamos reconhecer que tem um Deus que está nessa casa nessa noite, que está disponível a olhar para nós e dizer: filho meu, filha minha, em quem me alegro, eu te levanto nesta noite e te conduzo no reino do meu amor e faço nova todas as coisas. Sou eu, Deus de livramento, sou eu que desfaço o laço, sou eu que desfaço o embaraço, sou eu que quebra a lança e corto o aço, sou eu que jogo os carros no fogo, sou eu que quebro as maldições, sou eu que quebro, sou eu que quebro, sou eu que quebro, sou eu que quebro toda palavra de bruxaria, toda palavra que não vem da boca de Deus seja quebrado. Nós anulamos agora pelo poder do nome de Jesus toda a influência do diabo contra nossas vidas, não vão prevalecer. Irmãos, eu estou de olho fechado, fica de olho fechado. Eu estou de olho fechado, mas o Espírito de Deus diz para mim: há pessoas que precisam vir aqui na frente. E você sabe que é com você que Deus está falando. Se eu fosse você, eu vinha correndo no altar do Senhor. Hoje o Senhor está quebrando algo na sua vida. Deus, o culto precisa acabar, você precisa vir aqui na frente. O Espírito Santo está falando comigo, precisa vir aqui na frente. Rebianda comanarabacandarabas, iriando niniasre canchomanai. Espírito de Deus, Espírito de Deus, que sonda a mente e o coração, conhece o seu deitar, o seu levantar, o seu pensar, o seu agir, tudo Ele vê. Ele é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. A igreja precisa entender que aqui também é um ambiente de guerra. Então você precisa ficar de olhos fechados e guerreando e orando, porque talvez você não tenha noção da guerra que alguém está enfrentando no mundo espiritual, e uma guerra contra o pecado. Mas essa é a noite que Deus está quebrando. Essa noite é a noite que Deus está quebrando. Mas eu não estou vivendo no pecado. Glória a Deus para você. Mas o pecado é uma angústia, é uma escravidão. O pecado nos traz angústia, acusações. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele é o nosso advogado justo e fiel, e contra nós não existe acusadores. Coloco as vestes brancas como a neve, para a banda cai, e continuem firmes, mergulhando na minha palavra, diz o Senhor, para vencer as astutas ciladas de Satanás. Revesti-vos de toda autoridade e poder. Sujeitai-vos a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Há pecados ocultos, pastor. Rabando kumanarasé. Ikiando reg na cancho ramanai. Riasuyamando comanarasé. Rimandio keb nasé. Deus está vendo o que você está vendo. Radio comanas. Deus, eu não vou insistir, Pai.
Eu louvo a Deus e me coloco de joelho, Pai. A tua palavra vai dizer que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Nós reconhecemos que precisamos da sua graça, Pai. Não vamos continuar, Deus, a nos enganar a nós mesmos. Queremos te honrar, Deus, com a nossa vida. Tira do meu peito essa angústia, essa tristeza. Tira do meu peito esta mágoa, essa falta de perdão. Tira, Senhor. Eu sei que não tenho te agradado. Eu sei que tenho entristecido o teu espírito, Pai. Mas essa noite de mergulhar no Rio Jordão, no lugar profético de cura, de limpeza, de purificação, meu Pai. Limpa os lábios, Pai. Limpa a palavra torpe, Senhor. Limpa os olhos daquilo que estão vendo, Senhor. Limpa os ouvidos, Pai, daquilo que estão ouvindo, Senhor. Oh Deus, repreenda, Deus, toda ação infernal, Senhor, contra os teus filhos, ó Pai. A certeza que eu tenho que aquele que começou a boa obra na minha e na tua vida, Ele é fiel para cumprir, meu irmão e minha irmã. E que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, possa abençoar a sua vida, os seus pensamentos, e saber que Ele é Deus na vida das nossas vidas. No momento de solidão, no momento entre quando se encontra somente você e Deus, no momento onde o inimigo ataca, busque ao Senhor, se sujeite ao Senhor, resista a Ele, e Deus há de dar vitória. Pai, no nome de Jesus, Pai, cobre os teus filhos com teu sangue, Pai. Que o chuveiro da tua graça seja derramado sobre cada vida. Eu libero e profetizo vestes novas, vestes brancas, alvo como a neve, para a gente encerrar. Alvo como a neve. E que nessa noite profética, Senhor, ao sair desse Rio Jordão, eles possam dizer e sair daqui dizendo, cantando assim: você pode dizer isso? Bota a mão no teu coração, diga isso. Sinta o... Hoje Jesus quebra todo jugo, todo peso que estava sobre a tua vida, todo peso de acusação quebrado hoje. Diga isso no fundo da sua alma. Mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais serei. Profeticamente, Senhor, as tuas filhas mergulharam no Rio Jordão, e eu declaro, Pai, purificadas no nome santo de Jesus. Seja com as tuas filhas, com teus filhos, ó Pai, para que eles possam entender, Pai, que existe uma guerra ferrenha até o dia que o Senhor voltar e buscar a sua noiva, mas que é possível em Ti, Deus, vencer dia após dia, passo a passo, Pai, conquistando e vencendo no nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia, mais forte para Jesus.